Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nosso primeiro culto de missões, ou seja, o primeiro domingo do mês. Sempre nós adoramos a Deus com a temática culto de missões. Então, vamos adorar o Senhor. Convidamos aqui a irmã Camila e depois a irmã Joyce para cantarem os hinos da nossa harpa cristã. Todos adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Abra sua harpa e vamos juntos servir ao Senhor com alegria, cantando hinos da harpa. É para ser cantado com toda a congregação, por isso que se diz hino congregacional. Então vamos, a irmã Camila vai cantar 2 hinos, depois a irmã Joyce mais um hino. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a cantarmos o hino 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor, com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor, órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-vos o Consolador que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, após ressuscitar, o evangelho de amor, e de a todos sim pregar, o que crer se salvará. Este selo de amor, mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz, confundidos os judeus, viram no rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Aleluia. Vamos louvar o 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus, sempre te servindo e também dando a ti louvor.
Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hino de número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, ser constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Vamos ler dois textos. Primeiramente, o texto concernente ao culto, que é o culto de missões. Você vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Depois eu quero ler alguns versículos do capítulo 31 de Provérbios, depois da leitura de Isaías, Provérbio 31. E esse último texto eu quero oferecer à minha amada esposa, a missionária Karine, a missionária Vanessa e a missionária Páscoa. Hoje comemora-se o dia da esposa do pastor, né? E normalmente nós lembramos do pastor, mas às vezes esquecemos da esposa do pastor. E os irmãos sabem o papel tão importante e sublime que a esposa tem no ministério pastoral. Então eu quero deixar essa singela lembrança e oferecer esse culto em ação de graça pela vida da Karine, minha esposa missionária, da missionária irmã Vanessa e da missionária irmã Páscoa. E quero convidá-las para virem aqui à frente. Então vamos ler primeiramente Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a visão do profeta Isaías, que se colocou para atender o chamado de Deus para a sua vida. Agora vamos para o livro de Provérbios, volte algumas páginas aí da sua Bíblia e abra em Provérbios, capítulo 31. Esse texto eu quero dedicar e oferecer às missionárias, como já citamos. Capítulo 31, versículo 10, que nos diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Que Deus abençoe minhas queridas missionárias, nesse ministério que Deus confiou a vocês como esposa de pastor. Deus abençoe. Vamos cantar parabéns a elas? Parabéns para vocês nesta data que... faz ano, uma salva de palmas. Parabéns a todas vocês, recebam o abraço da igreja. Os irmãos estão oferecendo culto em ação de graças. Aniversário de casamento, bênção de Deus. Tem mais alguém aniversariando? Parece que o irmão Jefferson, eu olhei alguma coisa. O irmão Jefferson, cadê o Jefferson? Saiu? Certo. Então vamos orar pelo casal que está completando um ano de matrimônio, apresentando as nossas missionárias, os irmãos, os demais irmãos que oferecem este culto em ação de graça. Eu quero convidar a irmã Enite, que é a nossa dirigente do Círculo de Oração, para fazer essa oração. Irmã Enite, chega aqui rapidinho e vamos orar juntos, apresentando já todos que eu já citei. Quantos dos irmãos que aqui estão ainda precisam de oração? Eu também preciso, oremos uns pelos outros. Você que está em casa, que não pôde chegar no culto, mas está assistindo pela rede social, coloque-se diante de Deus aí, que oferecer o culto, ou quer pedir oração. Vamos orar juntos nesse momento. Glória a Deus. Paz do Senhor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Deus, nós te exaltamos, nós te engrandecemos por estarmos aqui, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua presença para te adorar e exaltar o Teu nome. Ó Deus, te agrada de nós neste culto, Senhor. Queremos te apresentar a vida dos Teus filhos que estão, Senhor, oferecendo culto em ação de graças, pela vida, Senhor, das missionárias, que hoje, Senhor, se comemora, Jesus, o dia da esposa dos pastores, Senhor. E nós queremos apresentar a vida delas, Pai, de uma forma especial. Que o Senhor as esconda, Deus as guarda, as proteja, as livra do mal. Senhor Deus, e que o Senhor continue cuidando delas, concedendo sabedoria, discernimento espiritual, autoridade do Teu Espírito sobre a vida delas. Meu Deus, que o Senhor continue, Senhor, Jesus, trabalhando na vida delas, diante desse trabalho árduo, Jesus, como ajudadora, Senhor, dos seus esposos diante do ministério. Pai, que Tu consoles também
Tu sabes, ó Deus amado, que é um ministério, Senhor Deus, Jesus querido, árduo e espinhoso, mas o Senhor contempla cada uma delas, Pai. Abraça de uma forma especial, que nesta noite o Senhor conceda bênçãos espirituais sobre as suas vidas e que o Senhor continue constituindo, Jesus, elas no teu altar, a sua casa e a sua família, e ainda como intercessora dos seus lares, Pai. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela vida delas. Deus, toma nas tuas mãos os que estão aniversariando, os que estão comemorando, Senhor, o ano de casamento. Senhor, que o Senhor continue firmando na rocha, estabelecendo a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção. E que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando e multiplicando, Senhor, anos de vida na tua presença, diante do matrimônio. Abençoa os aniversariantes também, Senhor, deste dia. Continua também operando, Senhor Deus, agindo, trabalhando, concedendo bênçãos da parte do Senhor. E anos de vida, Senhor, com saúde, Jesus, na tua presença. Toma nas tuas mãos também aqueles que estão pedindo oração, Senhor. Aqueles que estão pedindo socorro, ajuda, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão precisando da intervenção do Senhor, no seu lar, na sua casa, na sua família. Dispensa, Senhor, o teu favor. Entra com providência, guerreia, pleiteia, joga por terra os ardis do inimigo, Senhor. Desfaz os projetos do adversário, Senhor, Deus amado. Jesus, a última palavra é tua, Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada pedido. A última palavra é a do Senhor. Entra com providência, Pai, em nome de Jesus. E assim te pedimos, Pai, continua cuidando da tua igreja e do teu povo. E assim nós oramos e por fé nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, o casal que está aniversariando, nossas missionárias. Depois eu vou dar um abraço em vocês aí, em cada um de vocês. Vamos prosseguir? Muito bem, meus irmãos. Nós vamos ter agora o momento EBD. Antes dos vocais cantarem, vamos então conceder a palavra para a irmã Vânia. Irmã Vânia e Camila, o momento EBD, classe de 9 a 10 anos. Vocês podem já chegar aqui. Depois a gente faz a apresentação dos irmãos que nos visitam e prosseguindo o trabalho com os vocais, os irmãos que vão cantar hino de louvor e adoração a Deus. A paz do Senhor. Eu e a irmã Camila, a gente trabalha na sala de juniores, de 9 a 10 anos. E nessa noite estamos aqui para reforçar o convite para os pais de estar enviando seus filhos todos os domingos para a EBD. Eu sei que não é fácil, porque já passa a semana toda acordando cedo, né? E de domingo eles querem dormir um pouquinho até mais tarde, né? Mas não custa nada, nós como pais, nos despertarmos também, né? Assim como a gente tem o cuidado de levar os nossos filhos para a escola secular, que nós possamos ter esse cuidado também, de não deixar os nossos filhos faltar na EBD. Porque aqui nós formamos caráter cristão. Além de a EBD ajudar a família a ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, crescer espiritualmente no caminho do Senhor. Então, nós estamos reforçando esse convite, que os pais tragam seus filhos e não deixem seus filhos em casa, porque eu sei que não é fácil, né? Eu, como mãe, em casa, todos os domingos é uma batalha e grande para acordar minha filha, né? Os domingos, mas estamos aqui. Irmã Camila. A paz do Senhor, igreja. Reforçando só o que a irmã Vânia falou aqui, a EBD é um departamento muito importante na igreja, né?
E a gente também pede oração para que os irmãos possam colocar em suas orações o departamento da EBD, né? Os coordenadores, os professores e os alunos. E nesta noite nós queremos convidar você que ainda não é aluno, você que não participa, né, da EBD, que você venha participar conosco aos domingos, às 8h30 da manhã, que nós estamos aqui juntos, reunidos, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje eu estou muito feliz, porque na nossa classe chegou mais 3 alunos, né, e nós estamos felizes por isso, porque a nossa classe eram só 3 alunos. E graças a Deus, hoje nós estamos com 10 alunos, 10 crianças, né, e isso é motivo de alegria, não é isso? Então, nós somos gratos e fazemos o convite a vocês, né, que participem conosco da EBD. Em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Tem uma frase que eu gosto muito, EBD, nessa escola só falta você. Cada crente é um aluno da escola dominical. Quem é que está faltando na EBD? Levante a mão, não tenha medo não. Isso, tem muitos irmãos aí com as mãos levantadas. Você não gostaria de vir para a EBD? Participar da EBD? É muito bom, irmãos. Escola Dominical foi estabelecida como um grande projeto da educação cristã. Sabe em que ano? Uma pequena semente na cidade de Gloucester, na Inglaterra, no ano de 1780, por um cristão que, olhando a situação das crianças que viviam em risco de vulnerabilidade na rua daquela cidade, colocou no coração criar a EBD. No início era aula de religião, aulas de estudo bíblico e também outras matérias. Contou com a ajuda de algumas irmãs da igreja e aí começou essa semente que foi plantada no solo europeu, germinou em vários outros países da Europa, chegou ao Brasil por um casal de missionários na cidade de Petrópolis, se não me falha a memória, no ano de 1850, alguma coisa assim, não estou com uma data bem precisa, e também trabalhando com crianças, ali na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E hoje é uma grande escola cristã, a maior agência de educação cristã que nós temos no mundo. Chama-se Escola Bíblica Dominical. Então você não pode faltar, não pode deixar de frequentar a escola. Faça esse compromisso com você, com Deus, para estar todos os domingos. No dia que você não puder comparecer por alguma situação de viagem ou alguma outra situação, nós vamos entender, mas faça o possível para estar na maior parte dos domingos aqui presente conosco, para participar da escola bíblica. Inclusive, nós criamos o projeto no ano passado, que vai ser como é que eu diria, resgatado, EBD Vida Abundante, que é uma classe para pessoas não evangélicas, porque a EBD começou com essa visão, para pessoas não evangélicas. E nós começamos esse projeto ano passado, vamos reativar agora, já domingo que vem, pastor Rodney? Domingo que vem. Então, eu queria até pedir aos irmãos, amigos, que trouxessem as pessoas amigas para essa classe. Ela é específica para pessoas não evangélicas. Vamos participar da EBD, que é uma forma que nós temos também de, além de crescer no conhecimento da palavra e fortalecer o nosso espiritual, é também de alcançar pessoas para Cristo. Muito bem. Onde estão os nossos irmãos que estão conosco nessa noite, nos visitando? Não foi pego os nomes hoje, porque faltou o irmão que estaria na porta, mas se tiver alguém nos visitando, fique de pé, por favor, para nós apresentarmos. Ali está uma irmã. Tem mais alguém? Se tiver outra irmã ali. Muito bem. Querem receber as nossas amadas irmãs com alegria? Vamos dizer bem forte: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sintam-se bem, minhas irmãs. Você que está mais perto da nossa visitante, dê um aperto de mão aí, desejando boas-vindas. Vamos ouvir o vocal Osama, louvando o nome do Senhor. Logo em seguida, pode ser o vocal de criança, e depois o lírio dos vales nessa sequência. E os irmãos fiquem em espírito de adoração ao nosso Deus.
ter ouvidos e não escutar. Que adianta ter o corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. Se ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é todo o som da altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória Adore, dele igreja. aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia! Que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber em nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui. Aleluia! Glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia! Adore, igreja. Que outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há.
como o nosso Deus, irmãos. Vamos lá, o vocal sem perder tempo. Glória a Deus, aleluia. Nesse espírito de adoração, os irmãos podem cantar junto com o vocal, quando o vocal estiver cantando. Se você sentir de Deus, pode fazer isso. Glória a Deus. Herdeiro do céu. Dessa terra e todos que habitam nela são do rei. Foi ele que criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o rei. Quem terá a hora de subir a ele? E quem conhecerá a sua morada? Aquele que renunciar suas músicas a sua casa será parte da geração e parte a parte o verá. Aleluia! Abra-se ao portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei. O Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e de tudo meu louvor. Rei da glória, Rei poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória. Forte, poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Abra-se ao portal, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele vai jogar em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. E ao portal, o Rei da Glória vem aí. Por isso eu merecia tê-lo, mas ele acha graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo, ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte, poderoso é, Senhor dos exércitos. Rei. Glória a Deus. Vocal Lírio dos Vales e o Manancial juntos, né? Vamos lá. Irmão Felipe e a irmã Andressa já pode se aproximar daqui, para a gente em seguida fazer a oração de consagração do Bernardo Barros Araújo.
Glória a Deus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus, no seu poder. Vem cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, se fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Ponha os olhos do Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus, no seu poder. O crente cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Vem cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Na unção de Deus.
Graças a Deus. Meus irmãos, fiquemos de pé todos para a gente fazer agora a consagração da criança Bernardo Barros Araújo, filho do irmão Felipe e da irmã Andressa. Eu quero ler um texto sagrado para em seguida orarmos, consagrando essa criança ao Senhor. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22 e 23 e mais alguns versículos. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Eu vou pular para o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Graças a Deus. Os pais de Cristo Jesus, Maria e José, levaram-no para apresentar ao Senhor no templo. E Simeão tinha a promessa que ele não passaria para a morte ou para a eternidade sem antes contemplar o Senhor. E quando ele pegou o menino, ele foi revelado pelo Espírito Santo que aquele menino era o Salvador Jesus. E Jesus foi consagrado, e os pais do Bernardo, os avós, os pais, irmão Felipe e irmã Andressa, está trazendo o Bernardo para ser consagrado no altar do Senhor, seguindo o modelo, porque Jesus Cristo ele foi consagrado no templo, assim como nós consagramos os nossos filhos hoje quando são recém-nascidos, seguindo o modelo de Jesus. Consagrar, meus irmãos, significa, Felipe e Andressa e demais familiares, significa colocar sobre o altar do Senhor, dedicar ao Senhor. Vocês prometem diante de Deus e da igreja aqui presente, criar o Bernardo conforme nos ensina a palavra de Deus? Amém? Os irmãos querem fazer esse compromisso nesse momento de consagrar o Bernardo Barros Araújo, faltou o nome neto ou é porque só assim mesmo? Só assim mesmo, né? O Bernardo Barros Araújo ao Senhor. Se querem assumir esse compromisso, digam comigo, amém. Amém. Feche os olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, aqui está o Bernardo, trazido pelos seus pais, seus avós, sua família, para ser consagrado a Ti. Nós, nesse momento, queremos colocá-lo sobre o Teu altar, entregando ao Senhor, aos Teus cuidados totalmente. Que essa criança seja uma bênção, que ela cresça, que ela se desenvolva no seu aspecto físico, no seu aspecto emocional e espiritual. Que ele seja um instrumento Teu aqui na terra. Uma bênção para a sua família, uma bênção para a igreja do Senhor e uma bênção para a sociedade e para Ti, ó Deus. Entregamos totalmente aos Teus cuidados. Conceda a sabedoria aos pais, à família, para criar esta criança para o Senhor. E que o diabo, o adversário, não toque nessa criança, mas que ela seja consagrada e separada a Ti. Nós entregamos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Bernardo. Sente, meu irmão, vamos ouvir o louvor para depois ministrarmos a palavra do Senhor. Irmão Gilbervan, adorando ao Senhor. Lucília está meio agripada, não sei se ela quer, pergunto se ela quer dar uma palavra hoje do trabalho de missões, porque hoje o culto se trata de um culto missionário, e sempre tem a palavra da promotora de missões. Se não, vamos prosseguir, vamos ouvir o irmão Gilbervan, e enquanto ele adora, vamos aproveitar para servir ao Senhor com as nossas ofertas. Dê uma oferta valiosa, especial,
essa oferta do culto de missões é para a nossa Secretaria de Missões, para o sustento dos nossos missionários que estão no campo. Então, contribua com alegria. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero adorar a Deus com uma canção que é uma oração. Eu quero que você faça essa oração nessa noite, através desse louvor, que você venha pedir a Deus que Ele venha usar a tua vida, te usar na escola, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver com seus vizinhos, que você possa ser um instrumento de Deus, aleluia, para levar a sua palavra. Glória a Deus. Eu quero que você cante ao Senhor, louve ao Senhor justamente comigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que nos conhece. Recebe a nossa adoração nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Cante. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante. Só a Ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Cante. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor. Toma as nossas vidas e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me,
Cante mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Os irmãos que estão em casa ou em qualquer outro lugar, participando do nosso culto, através do nosso canal no YouTube, AD Bacabal, área 5, abra sua Bíblia também. Os irmãos aqui da Projeto Libras, né? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, tanto os instrutores como os nossos irmãos que participam sempre dos nossos cultos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Atos 1, versículo 15 até o versículo 26. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário que, dos homens que nos acompanham todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, o cognominado Justo, e Matias. Orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, desse texto sagrado, fala da substituição no ministério apostólico. Jesus constituiu 12 apóstolos, mas um dos 12 o traiu, como todos nós sabemos. E agora a igreja, por meio dos apóstolos, precisavam encontrar um homem segundo o coração de Deus para substituir aquela vaga deixada por Judas. E então a escolha caiu sobre a vida de Matias. Matias foi chamado o apóstolo, considerado o 12º apóstolo, em substituição a Judas. Eu estou fazendo esse preâmbulo apenas para dizer aos irmãos sobre a necessidade de reconhecermos a nossa chamada. Todos nós temos uma chamada,
é bem verdade que tem aqueles que são chamados especificamente para uma obra do ministério. Como diz o texto sagrado na carta de Paulo aos Efésios, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Esse é um chamado para o santo ministério. Nem todos têm esse chamado. Porém, há um chamado geral, chamado genérico, geral, que é para todos os cristãos. Todos nós somos discípulos de Jesus. Nós nos tornamos discípulos de Jesus desde o processo do novo nascimento, que aconteceu quando nós nos convertemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, recebendo dele perdão, recebendo dele a oportunidade de ter escrito o nosso nome no livro da vida. A partir desse dia você se tornou um novo homem, uma nova mulher. A partir desse dia você se tornou uma nova criatura, como diz o texto sagrado, escrito pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Inclusive, na escola bíblica dominical de hoje, nós estudamos sobre o processo da regeneração, que é uma ação do Espírito Santo na vida do homem, quando este renuncia ao pecado, abre o coração para Deus e entrega a sua vida a Cristo. Ele passa por um processo da regeneração que implica no novo nascimento. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus revela sobre a necessidade de todo ser humano passar pelo processo do novo nascimento. O novo nascimento não implica em o homem, como entendeu Nicodemos no diálogo que ele estabeleceu com Jesus, não significa que o homem teria que voltar ao ventre materno. Não. Jesus está falando do nascimento espiritual, de uma nova vida que todo ser humano precisa receber. Pela graça de Deus, quero acreditar que todos que aqui estão, ou se não a grande maioria, já passou por esse processo do novo nascimento. Porque teve um dia em que você se encontrou com Jesus. Aqueles que já nasceram no berço cristão, no berço evangélico, os pais o fizeram como fez aqui os pais do Bernardo hoje, consagrando a Deus. Então você pertence a Deus, você nasceu do Espírito de Deus também, tal qual aqueles que se converteram a Cristo depois de jovens, adolescentes e adultos. E a partir desse dia, nós fomos chamados por Deus. Chamados primeiro para receber a salvação. O chamado de Deus para toda a humanidade está revelado na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nós o chamamos de texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para além do chamado para a salvação, cada crente, por isso que esse culto é chamado de culto de missões, porque nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Cada crente foi chamado para gerar outros crentes. E nós entendemos muito bem isso na grande comissão que está registrado em pelo menos 5 passagens da Bíblia Sagrada. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, nós temos o ide de Jesus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, nós temos mais uma vez a grande comissão de Jesus. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós vamos encontrar também no Evangelho de Lucas, vamos encontrar também no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando nós encontramos a palavra de Deus dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Esse poder que nós precisamos receber com a culminância do batismo com o Espírito Santo, do falar em novas línguas. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então o chamado não é só para o pastor, o chamado não é só para o apóstolo, o chamado não é apenas para o profeta, para o evangelista e para o mestre. Diga, o chamado também é para mim. Quem entende assim? Diga glória a Deus. O chamado de Deus também é para mim. Quem é que não pode dizer a um amigo, a uma amiga, Jesus te ama? Quem é que não pode abrir a boca, mandar uma mensagem nas redes sociais dizendo: Jesus quer perdoar os teus pecados, Jesus quer te salvar, Ele é o Salvador. Quem é que não pode acompanhar um novo convertido que aceitou a Jesus, incentivando, instruindo, orientando, levando-o para o GF, trazendo-o para a escola bíblica dominical, incentivando para ir ao culto de doutrina, seja no culto geral de segunda-feira ou no culto de doutrina da congregação na terça-feira, incentivando para participar do círculo de oração? Todos nós podemos fazer isso. O problema é que às vezes nós nos acomodamos na nossa zona de conforto e esquecemos de colocar em prática as palavras do apóstolo Paulo, que diz a todos nós: dê de graça aquilo que vocês receberam de graça. Nós recebemos de graça a salvação, nós recebemos de graça o perdão, nós recebemos de graça a nova vida, recebemos de graça o novo coração, recebemos de graça a regeneração, a justificação, a santificação. Tudo isso foi nos dado de graça, porque teve um que pagou o preço, e esse que pagou o preço chama-se Jesus de Nazaré. Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa redenção, da nossa justificação e da nossa santificação. Então, quanto vale a sua chamada? Já que todos nós somos chamados para produzir, para gerar. E é até interessante, a gente gosta de usar essa expressão, principalmente no trabalho de grupo familiar, quando nós estamos trabalhando o grupo familiar para treinar, para capacitar os irmãos. Quem gera ovelha é ovelha. Quem pare ovelha é ovelha. Você sabia disso? Não é o pastor que pare ovelha. Quem pare ovelha é ovelha. Quem produz ovelha é ovelha. E aonde estão as ovelhas frutíferas? Nesta noite, levante a mão e dê glória a Deus. Então, quanto vale a sua chamada? Nós lemos um texto que fala sobre Judas. Judas o Iscariotes. Na história da igreja, não existe um personagem mais odiado do que Judas, o Iscariotes, porque tem outro Judas na Bíblia. O seu nome, ao longo dos anos, acabou sendo sinônimo de traição. Sinônimo de traição. Tanto é que, na tradição católica, os católicos ainda naquele sábado que eles chamam de sábado de aleluia, eles pegam um boneco, empenduram numa vara, num pau, num animal, e sai como se fosse o Judas, né? O traidor, Judas o traidor. Então, quando se fala em Judas, eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que colocou o nome do filho de Judas. Você conhece? Caiu no esquecimento o nome de Judas. Mas é interessante observar, meus irmãos, que a história de Judas começa bonita. A história começa bonita. Foi um chamado de Jesus. Não foi Judas que se ofereceu. Foi o próprio Jesus que o chamou para ser apóstolo. A história de muitos homens da Bíblia começou bonita, mas acabou trágica, de forma triste, de forma trágica, por causa das escolhas que eles fizeram. Preste bem atenção, olhe para mim, por favor. As escolhas que nós fazemos, elas podem refletir na nossa história. A escolha que você faz reflete na sua história. Às vezes você começa um bonito ministério pastoral, apostólico, profético, evangelístico, missionário, como líder de departamento, como regente de vocal, como membro da igreja, como servo de Deus. Começa uma bonita história. Se envolve, participa, contribui,
vai evangelizar, vai discipular, visita, mas em determinado momento você faz uma escolha errada, isso vai refletir no seu final. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que começaram bonito, começaram bem e terminaram mal. Judas foi um desses, mas não só Judas. Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, teve um lindo começo. Ele iniciou como um bom filho, ele foi profeta, ele profetizou no meio do arraial de Israel. Ele foi rei ungido por Samuel, escolhido de Deus para governar uma nação, saindo de uma pequena tribo. Mas sabe como ele terminou? Você conhece a história bíblica. Saul terminou como implacável perseguição a Davi, como um desequilibrado emocional, como um louco. Ele terminou como louco, adepto de uma ideologia de gnosticismo e de feitiçaria. Ele consultava os feiticeiros, esqueceu de tudo aquilo que culminava com a sua história de vida, de Deus, do compromisso que ele fizera com Deus, com a palavra de Deus, com o profeta Samuel. Saul começou bem, mas teve um fim trágico. Outro personagem que nós diríamos que começou bem, mas que também teve um final triste, foi Joabe. Joabe, capitão do exército de Israel. Ele serviu a Davi durante todo o seu reinado como um homem íntegro, um general fiel. Mas na hora da transição do governo de Davi, no final da vida, para o governo do seu filho Salomão, ele acabou não entendendo o projeto de Deus. E por não entender o projeto de Deus, teve um final triste. Morreu agarrado à ponta do altar e não teve participação na nova geração, porque não soube terminar. Meus irmãos, espero que Deus fale no seu coração nessa noite, para você entender que a vida é feita de escolhas e de uma caminhada. Nós iniciamos a nossa caminhada espiritual no dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Para uns foi quando nasceu no berço evangélico, para outros com 14 anos de idade, como foi o meu caso. Com 14 anos de idade eu tive a oportunidade de entregar a minha vida a Jesus. Para outros já na fase adulta, não importa o tempo. Existe o trabalhador da primeira hora e existe o trabalhador da 11ª hora. E na parábola desse trabalhador, Jesus mostra que o importante é você se entregar a Ele e fazer aquilo que Ele quer e terminar bem. Termine bem. Não desista no meio da caminhada. Não desista no meio da caminhada, porque aqueles que desistem deixarão de receber, e a palavra de Deus deixa isso muito claro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar até o fim para que nós sejamos salvos. Quando Deus apareceu a Salomão, terceiro rei de Israel, filho de Davi, ele apareceu a Salomão e disse: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Está lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Observe que ele não pediu para prata, ele não pediu ouro. Salomão não pediu riqueza. Salomão pediu o que, meus irmãos? Sabedoria. Mas é interessante observar que na oração de Salomão, ele pede sabedoria a Deus para sair e entrar no meio do povo. Eu não sei por que Salomão usou essa expressão. Eu peço sabedoria para sair e entrar. Talvez Deus tenha dado a sensibilidade espiritual para ele fazer essa oração, porque ele sabia que começar bem, normalmente todo mundo começa animado, começa motivado, mas nem sempre termina bem. Salomão pediu a Deus que ele pudesse terminar bem. Por isso que ele pediu a Deus que ele pudesse sair e entrar no meio do povo. Ele entendia que precisava terminar bem. E assim foi com a vida de Salomão. Ele escreve 3 livros. Ele escreve o livro de Provérbios no meio do seu ministério, digamos assim. Ele escreve o livro de Cantares e no final da vida ele escreve o livro de Eclesiastes.
E ele entende que ele estava no final da vida, já na idade avançada, e ele diz no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Ele foi o homem mais rico da terra, o rei que construiu um império, mas no final da vida, ao olhar para trás, ele entende que tudo é vaidade, e que o importa mesmo é obedecer a Deus e terminar bem na sua presença. Meus irmãos, a história de Judas, voltando a Judas, eu faço esse preâmbulo, essa contextualização, mostrando que há várias personagens na Bíblia, e não só esses que eu citei, mas existem outros que começaram bem e terminaram mal, para lhe advertir, para lhe chamar a atenção. Iniciei falando do seu chamado, do meu e do nosso chamado para a salvação, mas também o chamado para frutificar no reino de Deus. A história de Judas tem um belo começo, mas o final é muito triste. Ele começa como amigo de Jesus e termina como traidor. Começa como amigo e termina como traidor. Ele inicia como um agente de vida, encerra como um agente da própria morte e da destruição. Judas Iscariotes, meus amados irmãos, é sem dúvida o discípulo mais privilegiado do colégio apostólico. Vejamos alguns dos seus privilégios. Ele tinha tudo para dar certo. Judas tinha tudo para dar certo e deu errado. Quero que essa mensagem fale com você nessa noite. Você é para dar certo. Deus lhe chamou para dar certo. A sua história precisa dar certo. A sua história precisa ter início, meio e fim na presença de Deus. Porque se você sair da presença de Deus, não podemos nos responsabilizar com o que possa acontecer contigo. Aqueles que saem da presença de Deus, da presença paternal, correm risco. É só olhar para a história de Lucas, do filho pródigo. Saiu, aquele pai do filho pródigo representa o Pai eterno. Ele saiu da presença do Pai, tinha tudo em abundância, fartura, pão em abundância. A presença do Pai, pegou a herança, foi para a terra distante e gastou tudo. Quando tinha dinheiro, tinha amigo, tinha colega, na verdade. Quando acabou tudo, não tinha mais nada. A fome era tremenda, que o judeu, ele nem come carne de porco, não comia carne de porco, e ele desejava comer as sobras dos porcos, para você ver a situação deplorável em que ele se encontrava. E aí ele caiu em si, refletiu e disse: vou ter com o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai, os servidores do meu pai têm pão em abundância, eu estou aqui passando, morrendo de fome. E ele foi e disse: pai, pequei contra os céus e perante ti. Ele se coloca numa situação de servo. Já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me pelo menos como um dos teus trabalhadores, dos teus jornaleiros. E o pai o abraçou e disse: festejamos, alegremos-nos, porque esse filho estava perdido e foi achado, e houve festa, houve alegria, porque aquele filho voltou para a casa do pai. Mas quando ele estava longe do pai, ele estava sujeito a todo tipo de sofrimento. Não saia da presença de Deus. Tenha início da sua caminhada. No meio da sua caminhada, peça a Deus força, ânimo, para não desanimar, para não desistir, para não retroceder. Prossiga a caminhada, até que um dia você possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu entrego a ti o meu espírito. Eu termino bem. Voltando a Judas. Judas tinha tudo para dar certo. Tem gente que tem tudo para dar errado, né, irmão? E dá certo. Tem tudo para dar errado dentro da visão humana. Dentro da visão humana. Mas fulano de tal, isso aí não é o filho de José? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Disseram com Jesus. Sai alguma coisa boa de Nazaré? Pode alguém dizer: isso aí não é o filho de fulano de tal? Tinha tudo para dar errado. Se vocês conhecessem a minha história, de onde eu vim, né, Flávio? De onde nós viemos, tinha tudo para dar errado. Meu pai não era crente, era chamado de valentão lá na terra de Esperantinópolis. Tudo para dar errado. Opa, meu Jesus. Mas dei certo. Por quê? Porque Deus se agradou do meu coração. Meu irmão que está ali deu certo, porque Deus se agradou do seu coração.
transformou a nossa vida e hoje nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Foi com você também, aconteceu com você também. Talvez tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque quando Deus entra no meio, Ele transforma, Ele trabalha, Ele liberta, Ele faz a obra da transformação, transformando no novo homem e numa nova mulher. Mas diferente de Judas, tudo para dar certo e deu errado. Até o nome de Judas, irmãos. O nome para o judeu era muito importante. Os nomes tinham um significado, muito importante na vida dos filhos dos judeus, dos hebreus. O nome Judas é uma derivação de Judá. Enxuga bem ali, por favor. Uma derivação de Judá, que é derivado de louvor. O nome Judas significa louvas. Diga comigo, louvas. Judas é louvas. Ele foi criado para louvar a Deus. Ele nasceu para adorar a Deus. Louvas é o nome de Judas. Seu nome significa Deus seja louvado. Você já pensou ter um nome com esse significado? Judas significa Deus seja louvado. Tinha tudo para dar certo ou não tinha? Até no nome, Deus seja louvado. Sabendo da importância dos nomes na cultura judaica, e como os nomes eles eram escolhidos, acredita-se que os pais de Judas tenham dado esse nome quando ele nasceu. Esse menino vai ser uma bênção. Porque é assim que o pai pensa, é assim que a mãe pensa. Coloca nas mãos de Deus, traz para o altar, acreditando, não duvidando que será uma bênção. E assim era o pensamento de Judas, dos pais de Judas. Esse menino vai ser uma bênção. Era para ser um louvor a Deus, mas deu diferente. Outra coisa, Judas foi chamado por Deus. Foi Jesus que o chamou. Não foi Judas que escolheu a Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Foram separados para não ser traidor, mas apóstolo. No texto que eu li em Atos dos Apóstolos, versículo 17 está escrito assim. Vou ler o 16 e o 17 para você entender que Judas foi chamado por Jesus. Irmãos, convinha, é o apóstolo Pedro que está dizendo, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam, porque ele era contado entre nós para este santo ministério. Ele era contado entre os apóstolos, para quê? Para o santo ministério apostólico. Então ele foi chamado por Jesus. Pedro fala que ele foi contado entre os apóstolos. Nos evangelhos, em todas as listagens que fala dos números dos apóstolos, está lá Judas. Judas foi chamado por Jesus. Ele era da Judéia. Por isso que eu digo que Judas tinha tudo para dar certo, porque os galileus, eles eram um povo meio mestiço, meio misturado. A maioria, ou seja, os 11 apóstolos, todos eles eram da Galileia. E Judas era de onde, pastor? Da Judéia. Era um povo, uma raça mais privilegiada da nação de Israel na época. A Galileia era uma região mais pobre, mais interiorana. A Judéia, onde ficava Belém da Judéia, era uma região mais privilegiada. E Judas era da Judéia. Judas era amigo de Jesus. Outro aspecto importante para você entender que Judas tinha tudo para dar certo. Ele era amigo de Jesus. Judas não era mais apenas um discípulo, ele era amigo de Jesus. Por isso, quando ele foi trair no jardim do Getsêmani, ele foi trair a Cristo, ele chegou e o beijou. Ele beijou aonde, Jesus? Na face de Jesus. Se ele não fosse tão íntimo de Jesus, tão amigo de Jesus, ele o teria beijado na mão. O beijo na face era apenas para pessoas íntimas, chegadas, próximas. E quando ele chega, que ele vai identificar Jesus através do beijo no rosto, Jesus diz: amigo, a que vieste? Jesus o chama de amigo. Amigo. E ele o beija na face. O beijo no rosto, o beijo na face, entre a tradição judaica, era para pessoas próximas, amigos de verdade. Jesus
era amigo de Judas. Judas, meus irmãos, outra característica importante que eu quero destacar para você, é que Judas era da confiança de Jesus. Quem era o tesoureiro do grupo, dos apóstolos? Judas. Ele era o tesoureiro. Ninguém dá a tesouraria da igreja para um crente que a gente não confia. É ou não é, irmãos? É uma função que a gente atribui a quem a gente confia. Que seja uma pessoa idônea, séria, honesta, porque está mexendo com dinheiro. Judas era da confiança dos apóstolos e da confiança de Jesus. Havia outras pessoas que tinham habilidade com dinheiro. Por exemplo, Mateus. Mateus, antes de ser chamado para ser apóstolo, ele era o quê? Cobrador de impostos, representante do governo romano. Então ele tinha familiaridade com dinheiro, ele conhecia dinheiro, ele sabia de administração, assim como Bartolomeu. Mas foi dado essa responsabilidade a Judas, porque Jesus confiava em Judas. Mas Judas começou a trair Jesus já antes mesmo do beijo. Diz o texto sagrado que ele já metia a mão na bolsa, tirando aquilo que não era dele. Já estava demonstrando um desvio de conduta, de caráter. Quem era Judas? O que seria meter a mão na bolsa? Seria mexer naquilo que não era dele, aquilo que não era de responsabilidade dele, que não lhe pertencia. Assim já era Judas. Judas, meus irmãos, teve 3 grandes oportunidades de entender o seu verdadeiro chamado. Quanto vale o seu chamado? Ele foi chamado para ser apóstolo, já a partir do nome. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ele foi chamado para ser apóstolo a partir do chamado de Cristo para ele. Ele foi chamado para ser apóstolo pelo privilégio que ele tinha, pela confiança que ele tinha. E tudo isso tinha tudo para dar certo, mas deu errado, pelas escolhas que ele fez, e por não entender as oportunidades que Deus lhe dera para que houvesse arrependimento. Porque onde há arrependimento, há perdão. Jesus deu a primeira oportunidade quando na mesa, na ceia, ele toma o pão, mergulha no vinho, pois todos mergulhavam o pão ao mesmo tempo. Quando todos mergulhavam o seu pedaço de pão na mesma hora, Jesus disse: um de vós será o traidor. Quando Jesus faz aquela afirmação, eu entendo, e eu sei que você também entende, que já estava no coração de Judas o desejo de traí-lo. Estava ou não estava, irmãos? Jesus revela: um de vós há de me trair. Estão participando da ceia naquela noite que antecede a entrega do Cristo. Estão celebrando a ceia. Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho para poder comer. Todos fazem isso. E quando ele está fazendo essa ação, ele diz: um de vós será o traidor. Jesus está dando a primeira oportunidade para Judas se quebrantar, se arrepender daquilo que ele havia premeditado, programado, planejado. Segunda oportunidade, Jesus se abaixou para lavar os pés dos discípulos. O Deus Todo-Poderoso se curva, pegando uma bacia de água para lavar os pés dos seus apóstolos. E quando ele está lavando os pés, se Judas tivesse olhado para a água daquela bacia, certamente ele estaria vendo refletido na água o rosto glorioso, maravilhoso de Jesus. E eu imagino que ele poderia ali ter se arrependido, porque o Deus Todo-Poderoso se faz homem, se humilha a ponto de lavar os pés dos seus próprios discípulos, pegando água na bacia, para mostrar que ele veio para servir, para libertar, para transformar o mais vil pecador. Jesus está dando a segunda oportunidade para Judas se arrepender, e ele não se arrepende. A terceira oportunidade que Jesus concede a Judas aconteceu no jardim.
Quando ele chegou para entregá-lo, Jesus disse a ele: amigo, para que vieste? Jesus chama Judas de amigo, mesmo sabendo que ele era o traidor. Você já imaginou isso, irmão? Está dando a terceira oportunidade para ele se arrepender. Só que ele não entende o valor da chamada, ele não entende o chamado, e ele o trai e o entrega aos religiosos, aos soldados, à turba, porque deixou de acreditar na misericórdia e na compaixão do Senhor Jesus. Por que isso aconteceu, irmãos? Você já perguntou? Por que Judas, tendo o nome de Judas, Deus seja louvado, por que Judas, sendo chamado pelo próprio Cristo Jesus para ser apóstolo, por que Judas, sendo um privilegiado por ser da Judéia, por que Judas, sendo tesoureiro do grupo apostólico, por que Judas, sendo amigo de Jesus, e mesmo assim o traiu? Você já fez essa pergunta? Por que Judas trai a Jesus? Porque Judas não entendeu que o reino de Deus, o reino que Jesus anunciava, não se tratava de um reino humano. O reino que Jesus anunciava tratava-se e trata-se do reino celestial. Judas achava que Jesus seria o libertador, um governo humano. Ele se decepciona com isso. Irmãos, se nós esperarmos de Deus apenas nessa vida, você poderia ser o homem mais miserável, mas nós temos uma promessa eterna. Glória a Deus. A nossa promessa não se limita a essa vida, embora nós temos a convicção de que nessa vida nós já podemos desfrutar da bênção de Deus, desfrutar da presença de Deus, desfrutar da proteção divina. Quem anda com o Senhor tem a proteção divina, tem um amparo, tem o guarda de Israel ao seu lado. Mas para além disso, nós temos uma promessa do reino espiritual. Glória a Deus. A maioria dos judeus, assim como Judas, esperavam um Messias revolucionário. Eles não esperavam um Messias que pregava o perdão, que pregava o amor. Judas, à medida que foi ouvindo as palavras de Jesus, à medida que foi ouvindo as suas atitudes, foi entendendo que ele não era um revolucionário que ele esperava ter, que ele esperava que Jesus fosse. Jesus não era um revolucionário que veio tirar os judeus do domínio de Roma, mas Jesus veio implantar na terra um reino espiritual, de amor, de perdão, de paz, de harmonia. E você faz parte desse reino. Por isso que nós temos que promover a paz no ambiente que nós estivermos. Temos que promover o perdão aonde nós estivermos, porque nós fazemos parte não do reino da terra, nós fazemos parte de um reino espiritual. Enquanto estamos no corpo, nós fomos abençoados pela ação deste rei, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então entenda isso nessa noite, para eu poder concluir. Há muitas pessoas, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, até na igreja, com motivações erradas, para se dar bem na vida, para ser promovido, seja com título de pastor, de obreiro, de missionário, ou até mesmo sem título nenhum, com motivação errada. Meu irmão, você veio para essa igreja, entenda bem, não é para uma motivação humana. Você veio aqui para servir a Deus, para ser instrumento dele, para ser uma bênção aqui na terra, e para ter a certeza de que por meio de Cristo Jesus, do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, você vai para o céu. Você é súdito do reino de Deus, do reino espiritual. Nós somos espirituais. Você precisa ser espiritual, porque você faz parte de um reino que é espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então pare de ter essa visão meramente humana. Eu vou concluir dizendo que nós precisamos entender o valor do nosso chamado.
Valorize o seu chamado. Comece bem na igreja. Desenvolva o seu ministério. Desenvolva o seu trabalho. Seja cooperador dos ministros que aqui estão, dos obreiros que aqui estão. Seja cooperador de Cristo. Seja cooperador do Espírito Santo. Nas mais diversas atividades que a igreja promove. Missionário, por exemplo. Trabalho missionário. Seja cooperador. Inicie bem o seu chamado. Desenvolva o seu chamado. E termine bem o seu chamado. Eu disse hoje, ali na congregação Efatá, e eu quero repetir o que eu falei lá brevemente, para dizer que crente na vida espiritual não se aposenta. Como professor eu vou me aposentar, daqui mais uns anos, você vai se aposentar. Seja qual for a função que você tem na vida, como autônomo, você vai se aposentar. Mas no trabalho espiritual, nós não podemos nos aposentar, irmã Anite. Enquanto vida nós tivermos, nós vamos trabalhar para Jesus. Você pode não ter mais saúde, força para se congregar, mas você pode dizer para alguém: Jesus te ama, Ele quer perdoar os teus pecados. Eu me lembro de uma missionária que teve aqui em Bacabal, do estado do Pará, há alguns anos, com uma equipe de irmãos missionários que vieram para fazer um trabalho aqui e em outras cidades do Maranhão. Essa missionária tinha mais de 90 anos, se eu não estou equivocado. E perguntaram: não chegou o tempo da senhora parar? É uma velhinha, moreninha, ativa no reino de Deus. Ela disse: eu só vou parar de trabalhar para o meu Jesus quando concluir a minha jornada aqui na terra. Quando eu não tiver mais fôlego de vida, aí eu vou parar. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou trabalhar para o meu Jesus. Trabalhe, meu irmão. Trabalhe. Não seja apenas crente de banco. Seja apenas crente para vir ao culto no domingo. Faça alguma coisa para o teu Jesus. Faça alguma coisa para o reino de Deus. Entenda o valor da tua chamada. O valor da tua chamada para ir para o céu, do perdão dos teus pecados, da tua salvação, custou o sangue de Cristo Jesus. E o valor da tua chamada para fazer, para trabalhar, para atuar, só a eternidade vai revelar o quanto é e será útil o teu trabalho. Ele é muito importante, ele é muito precioso, ele é muito valioso. Então comece bem e termine bem. Quem quer terminar bem, levante a mão. Não seja como Saul, que começou bem, terminou trágico. Não seja como Judas, que começou bem, tinha tudo para dar certo e deu errado. Talvez você não tinha nada para dar certo, mas está dando certo. Deu certo. Diga para o seu irmão: já deu certo. Diga com fé: já deu certo. Amém, meus irmãos? Já deu certo. Glória a Deus. Seja instrumento de Deus aqui na terra. Seja bênção de Deus aqui na terra. Aproveite esse culto para dizer: Senhor, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui. Fique de pé. Chama a irmã Esther, cante aqui um hino. Diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Meu irmão, fale de Jesus para os seus vizinhos. Convide seus vizinhos para o GF. Diga: pastor, vamos fazer um GF lá na minha casa. Estou vendo aqui o irmão Henrique. Ei, irmão Henrique, eu senti o desejo de dizer isso para você. Você diga: pastor Valbert, vamos fazer um GF lá na minha casa. Amém, irmão Henrique? Eu estou falando com o Henrique, eu olhei lá atrás, mas é a todos nós. Vamos fazer um GF. Vamos levar o evangelho para os amigos, para a família. É dever nosso salvar as almas que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Já deu certo, irmão. Já deu certo. Deus já lhe perdoou. O Senhor já lhe chamou. Já escreveu o seu nome no livro da vida. Agora Ele quer de você a compreensão do valor dessa chamada.
Ele lhe chamou para frutificar. É na universidade, é na escola, é no comércio, é na loja, é no qualquer que seja o empreendimento, é na casa, é no vizinho. Seja instrumento de Deus. Diga mais uma vez: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos louvar a Deus. Fique de pé. Depois o pastor Rodney vai estar dando os avisos. Os irmãos sentam em seguida para receber os avisos e já podemos encerrar. E o convite, se alguém está aqui entre nós que não é crente e quiser aceitar Jesus, se reconciliar, você pode vir à frente para nós orarmos por você. Cumprimento a amada igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Irei louvar a Deus com o hino. Aleluia! Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Já deu certo. Continue adorando o nome do nosso Senhor Jesus, pois Ele se faz presente em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu venço uma muralha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro a solução. Aleluia. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso o teu silêncio me alcançar e resolver te calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei, Jesus, na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, te adorarei, independente do que for. Te adorarei, Jesus, te adorarei, oh, te adorarei, independente do que for. Te adorarei, grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa e ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe. Eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Independente do que acontece em nossa vida, o nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia, Jesus. Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal. Te adorarei, Jesus, na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa e ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe. Eu só sei dizer que independente do
te adorarei, oh, te adorarei, independente do que for, te adorarei, Jesus, te adorarei, oh, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Antes de nós orarmos, ainda não encerrando, vamos ter os avisos, depois da oração os irmãos sentem, não saia antes da bênção apostólica. Nós queremos reforçar o convite. Tem alguém nessa noite para se reconciliar, para fazer uma nova aliança com Jesus, para entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, venha correndo para a gente fazer essa oração. Tem alguém? Se tiver, venha. Ele quer, Gilbervan? Está vindo aqui o nosso irmão. Glória a Deus. É o casal? Casal, né? Surdos, né? Os dois? Glória a Deus. Está vindo mais um jovem ali? Mas, acompanha aí, meus irmãos. Irmão Nilo. Ah, sim, sim. Reconciliando, né? Quer se reconciliar, meu irmão? Irmão Nilo, se reconciliar? Amém. 3 pessoas para Jesus. Tem mais alguém? Sejam bem-vindos. Nós vamos orar por vocês. Vocês vão repetir comigo essa oração, tá bom? De olhos abertos, que vocês precisam fazer a leitura, né? Então vamos dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me ajude a te seguir por toda a minha existência. Eu quero estar aqui nessa igreja, servindo ao Senhor com alegria. Recebe-me como teu filho, tua filha, em nome de Jesus. Amém? Agora os demais irmãos orando pelo irmão Nilo e também continuando orando por eles. Senhor Deus, nós entregamos esse casal em tuas mãos, esse jovem que perde a sua reconciliação, perdoa os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, da força, da graça, da saúde, da libertação, Pai eterno, e continua abençoando esta igreja e esta congregação. Nós entregamos eles em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor para o irmão Nilo. Vira aqui, peço para eles olharem para a igreja. Peço para eles olharem. Sim. Vamos dar uma salva de palmas em Libra para eles. Em Libras. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Para o Senhor, irmão Nilo. Sentem, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Sentem, por favor. Nós vamos só... Pastor Rodney estará dando os avisos, já falando do nosso plano Salvador. E em seguida estaremos orando. O nosso líder de mocidade, irmão Oliveira, está pedindo oração, que vai viajar, passar uns dias em Curitiba. Irmã Lala vai ficar só na saudade, irmã Lala? Vai passar uns dias com a mãe dele, que mora lá em Curitiba. Aí vai estar voltando, se Deus quiser, para continuar o trabalho do Senhor e para a família. Pastor, a congregação de amanhã é a Getsemane, né? Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, trazendo aqui uns rápidos avisos. Comunicamos aos nossos amados irmãos que amanhã a congregação que será apresentada no templo central da Assembleia de Deus será a congregação Getsemane, e amanhã nós teremos a alegria de cearmos ali no templo central. Nós queremos pedir a ajuda de toda a liderança, a irmã Enite, as demais lideranças, motivar aí os seus liderados para estarem amanhã, tá bom? Nós queremos contar com a sua maravilhosa presença. Vamos ali cultuarmos ao nosso Deus. Queremos, irmãos, informar também que na terça-feira nós teremos o culto de ensino da área 5
O culto de ensino da área 5 e também, irmãos, nesse mesmo trabalho, a vigília da área 5. Nós estaremos até às meia-noite. Então, meus irmãos, queremos convidar até às 11 horas? 11h30, 11 horas. Então, meus amados irmãos, não perca essa oportunidade de vir adorar o Senhor e de estarmos na vigília. Nós estamos no mês do Plano Salvador aqui na área 5, que acontecerá na área 5, e nós precisamos nos envolver na oração e na edificação da palavra de Deus. Informar também que na quarta-feira haverá um trabalho com o Grupo Osama, em nome de Jesus, lá na casa da irmã Eliette. E também dizer aos irmãos que dia 5, noite de poder. Quem é que vai estar ministrando, irmão Pelé? Pastor Guilherme, e os vocais locais também participando. Alguma cantora ou cantor? Irmão Expedito também vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. Informar também do dia 7, a missionária Karine quer reforçar, do dia 7. Muito bem, então dia 7, não é isso? Dia 7, irmãos, ali no templo central da Assembleia de Deus, um lindo trabalho com todas as mulheres da Assembleia de Deus em Bacabal. Então não perca. Como é o nome da pregadora? Vocês se lembram o nome? A Sara. Ela é lá de Barra do Corda. Então vai ser uma bênção com o lançamento da camisa da conferência da UFADEB, tá bom, irmãos? E para concluirmos, domingo nós teremos o trabalho EBD Salva Vidas, né? Nosso pastor falou o nome, EBD Salvando Vidas. Esse trabalho, irmãos, tem o propósito de trazermos pessoas não evangélicas para participar, e nós pedimos a ajuda dos nossos irmãos para convidar alguém que ainda não é evangélico. E à noite, grande culto dos jovens, e à tarde, irmãos, haverá um evangelismo com toda a área 5. Então nós queremos também contar com a presença de todos, em nome de Jesus, e esses são os nossos avisos. Meus irmãos, quero só reforçar duas coisas. Na nossa reunião da área que nós fizemos semana passada, ficou acertado que esse mês todinho, irmã Anite, eu estou falando irmã Anite porque ela é do Círculo de Oração, nós teremos oração em prol do Plano Salvador aqui na área 5, vai ser no mês de março aqui na área 5. Então nós vamos orar por esse trabalho, vamos fazer um trabalho social com doação de cestas básicas e pedir a ajuda dos irmãos que podem doar uma cesta básica ou 2 cestas básicas. Nos procure aqui na secretaria da igreja para fazer a sua doação. Pode ser em espécie, dinheiro mesmo, pode depositar direto para a irmã Lucília, ou a cesta mesmo, você comprando. Nós vamos doar na área nesse dia pelo menos 50 cestas básicas para as pessoas carentes, para elas virem ao culto e receber depois do culto essas cestas, do Plano Salvador. Além disso, nós vamos oferecer consultas médicas. Vamos ter pelo menos uns 2 médicos aqui, consultas provavelmente com psicólogo, corte de cabelo e outras coisas mais. Tudo no dia do Plano Salvador. Tá? Então, quero pedir a sua oração para que Deus abençoe esse trabalho. Então, nós estamos no meio de oração. Todos os nossos cultos, círculo de oração, e eu pedi para a irmã Rosângela também fazer aqueles motivos de oração diariamente. Você na sua casa precisa nos ajudar, nos apoiar em oração por esse trabalho do Plano Salvador que vai acontecer aqui na congregação Getsemane no último final de semana. Então contamos com vocês. E também nós acertamos que todo segundo domingo do mês, todos os meses, de março até novembro, nós vamos fazer um evangelismo em uma das congregações da área. E vai começar agora no próximo domingo, 3 horas da tarde. Convidamos toda a mocidade, os irmãos, os obreiros, as irmãs de uma maneira geral, para estarem conosco aqui na congregação Porta da Graça, ali na Coabinha, Alto da Assunção. Nós vamos estar com um carro de som, saindo nas ruas e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos viver só de teoria, pregar e não praticar. Nós temos que pregar e praticar aquilo que Jesus nos mandou.
Quem vai estar comigo domingo lá na Porta da Graça? Levante a mão. E você que não levantou a mão, por que não vai estar? Não é possível, irmão. É nosso esse trabalho. Não é do pastor, é de Deus. E Deus conta com a gente. Vou perguntar mais uma vez. Quem vai estar comigo domingo na congregação Porta da Graça? Aumentou, mas aumentou. Queria levantar, o Igor levantar a mão, o Henrique levantar a mão. Esses homens novos, bonitos, trabalhador, inteligente. Esse talento que Deus tem dado a vocês, investir no reino de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos agradecer a Deus. O irmão Oliveira está pedindo oração. Chega aqui. Vai estar viajando amanhã. Vai passar uns dias lá em Curitiba, né? No friozinho bom. Quantos ainda precisam de oração? Pastor Rodney, orando. Irmãos, vamos orar para o Oliveira não querer levar a família dele para lá também, porque é um lugarzinho bom, rapaz. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós te entregamos aqui o irmão Oliveira, que fará essa viagem amanhã, que o Senhor possa abençoar a ida dele e o retorno dele, que sejam dias de qualidades ali com a sua família, com a sua mamãe, em nome de Jesus. Guarda o teu filho, livra de todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos uma bênção especial para todas as famílias desta congregação, que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, Senhor, nos dando uma semana de vitória, abençoando os trabalhos que foram citados nessa noite, Senhor, os evangelismos, a vigília, os cultos, e também, Senhor, o trabalho das nossas irmãs. Pai, abençoe em nome de Jesus o plano salvador nesse mês, que seja uma bênção esse trabalho, que vidas sejam libertas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Levante as mãos assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã.